esporte, com sua capacidade de unir as pessoas além das fronteiras, tem o poder de influenciar a política internacional e servir como plataforma para promover o diálogo entre os países. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos são exemplos. Para falar sobre o tema, eu converso hoje no programa Iluminuras com o servidor público, professor de Direito Desportivo, César Lima. Ele é autor do livro Um Diálogo entre Hermes e Zeus, Relações Internacionais e Esporte. Dr. César Lima, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar mais uma vez aqui do Iluminuras. Dr. César, que já participou conosco há uma década, agora está voltando para apresentar a mais recente obra, né? Eu sei que o senhor é um apaixonado pelo direito desportivo, já há muitos anos um estudioso, professor de Direito Desportivo também, e agora traz essa obra recente. Eu sei que o título não foi por acaso, a gente vai contar ao longo da edição, mas como é que foi o processo de produção do livro? Bem, quando eu estava redigindo o meu primeiro livro sobre Direito Desportivo, que foi publicado em 2014, percebi durante todo o processo que havia uma forte ligação entre esporte e relações internacionais. Uma prova dessa forte ligação é de que já neste primeiro livro, existe um capítulo sobre os documentos internacionais que abordam os profissionais de educação física. Então, o livro foi publicado em 2014, em 2015 eu decidi estudar relações internacionais, fiz uma pós-graduação na UNB e percebi que existiam alguns pontos em comum e algumas lacunas. E também percebi que essas áreas se relacionavam de uma maneira muito intensa e que não havia muito estudo a respeito dessa ligação. E o senhor, logo no início ali do livro, o senhor traz vários exemplos onde aponta justamente essa ancestralidade, a ligação, né, muito íntima entre relações internacionais e o esporte. Cita boicotes em protesto contra conflitos entre os países, guerras. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente e compartilhasse alguns desses exemplos. O esporte ele pode ser usado como uma ferramenta nas relações internacionais. Então, por exemplo, um país pode boicotar um evento esportivo realizado em outro país como forma de protestar contra uma invasão, contra uma guerra ou contra um determinado posicionamento político, por exemplo. Já vimos isso inúmeras vezes, né, em Olimpíadas e em outras competições? Sim, isso foi realizado, por exemplo, pelos Estados Unidos em 1980, nas Olimpíadas de Moscou. O governo americano decidiu boicotar os Jogos de Moscou em protesto à invasão do Afeganistão, realizada na época pela União Soviética. E para mostrar sua insatisfação com o boicote às Olimpíadas de Moscou, nas Olimpíadas seguintes, nos Jogos Olímpicos seguintes, realizados em Los Angeles em 1984, a União Soviética também decidiu boicotar o evento, alegando que havia uma insegurança pública muito grande em Los Angeles, né? Então, na verdade, foram dois instrumentos de relações internacionais utilizados para demonstrar a insatisfação, no caso dos americanos, com a invasão da União Soviética no Afeganistão e para demonstrar, por outro lado, a insatisfação da União Soviética com o boicote realizado aos Jogos de Moscou. Então, também houve momentos em que alguns países tentaram pressionar mudanças internas em determinado país usando os Jogos Olímpicos ou qualquer outro tipo de competição internacional. Por exemplo, quando havia a política do apartheid na África do Sul, alguns países, especialmente africanos, afirmavam que não iriam participar de certas competições das quais a África do Sul participaria. Isso era uma forma de pressionar a sociedade internacional a pressionar o governo da África do Sul para que ele extinguisse a política segregacionista. Vou pegar o gancho agora, a soft power, que em português significa poder brando, poder de convencimento, é uma estratégia para conquistar poder, prestígio, sem o uso da força, ao contrário de hard power. E são dois instrumentos, duas estratégias utilizadas também quando a gente pensa em relações internacionais e esporte. Para quem nos acompanha e não entendeu direito hard power, soft power, o que é isso? Bem, o soft power é uma maneira suave de você demonstrar o seu poder.
o esporte é muito utilizado para isso. Então, por exemplo, quando o país quer melhorar a sua imagem internacional, muitas vezes ele decide sediar um evento para que, por meio deste evento esportivo, ele seja encarado internacionalmente como um bom hostess, né? Um país acolhedor que trata bem os turistas, os atletas, etc. Por exemplo, uma maneira por meio da qual o soft power apareceu no esporte. Quando o Brasil decidiu sediar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2014, isso foi uma forma de demonstrar que o país tinha estrutura para isso, tinha condições de receber bem os visitantes, turistas, atletas, etc. Tinha condições de colocar de pé um projeto tão complexo quanto é o de montar uma edição dos Jogos Olímpicos. E isso é uma forma de mostrar que o país estava organizado o suficiente para isso, tinha condições financeiras para isso, era seguro o suficiente para isso, etc, etc. E o hard power não, o hard power é o poder duro, é o poder militar, basicamente. Quando você impõe sua vontade, ou impõe a sua política, ou impõe, enfim, qualquer outro ponto importante nas relações internacionais por meio da força. Agora, em relações internacionais, esse jogo político, essas estratégias que nós observamos nos Jogos Olímpicos, por exemplo, no esporte, elas também são usadas e é uma ferramenta também para unir países. Sim, os Jogos Olímpicos são a maior competição esportiva do planeta, mas existem também outras competições que muitas vezes são criadas, inclusive, como forma de demonstrar insatisfação com determinado bloco político ou adesão a determinado bloco político. Por exemplo, durante a época da Guerra Fria, o bloco comunista, ele não participou de alguns eventos dos Jogos Olímpicos porque o Comitê Olímpico Internacional era visto como um instrumento da dominação capitalista, de ideologia, né, basicamente ocidental, etc. E a União Soviética realizou as Espartaquíadas, que foram, digamos assim, uma espécie de Olimpíadas dos países comunistas. Então, durante algum tempo, a União Soviética também ficou fora do Comitê Olímpico Internacional. A China, durante muito tempo, ficou fora do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional reconhecia Taiwan como sendo a China. E a história da reaproximação da China no cenário internacional passa muito pelo esporte, porque o primeiro passo para o reconhecimento dos Estados Unidos da China no cenário internacional ocorreu em um evento esportivo. Em 1971, no Japão, foi realizado um torneio mundial de tênis de mesa e um atleta americano perdeu a condução dele, perdeu o transporte para ir até o local da competição. E ele pediu carona, na verdade foi convidado a entrar no ônibus da delegação chinesa. Então ele conseguiu entrar no ônibus e logo que ele desceu do ônibus, ele e o atleta chinês que havia convidado o atleta americano para entrar no ônibus, foram fotografados juntos. Isso foi uma imagem de muito impacto nas relações internacionais, porque até então a China e os Estados Unidos não tinham relações diplomáticas. E a partir desse evento, um evento bobo, né, um atleta pegando carona no ônibus de uma delegação estrangeira, houve uma reaproximação entre Estados Unidos e China. O então presidente Nixon, especialmente por meio do então secretário de Estado, Henry Kissinger, ele buscou essa política que é conhecida como a diplomacia do ping-pong, né? Então, através disso foram realizadas algumas reuniões, alguns encontros entre os chefes de Estado, e a China, alguns anos depois, foi readmitida no Comitê Olímpico Internacional, e essa readmissão foi um passo importante na readmissão da China na comunidade internacional também. Outro evento importante envolvendo esporte, com a participação do Henry Kissinger, do secretário Henry Kissinger, foi quando o Pelé decidiu sair do Santos e ir para o New York Cosmos, um time de futebol lá de Nova York. O Kissinger, por ser alemão, gostava mais de futebol do que o norte-americano médio gostava na época. E entendeu-se que seria uma boa estratégia para a imagem internacional dos Estados Unidos ter um atleta como Pelé, tão bem conceituado, tão famoso e com a imagem tão boa, etc., jogando nos Estados Unidos.
Então não seria importante apenas para a Liga de Futebol norte-americana. Seria uma questão também que envolveria a imagem do país, né? Receber o Pelé, trazer o Pelé para os Estados Unidos, foi uma decisão que passou também pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Olha aí, mais uma história que está no livro, então, Hermes e Zeus. Temos geopolítica, história, esporte, direito, relações internacionais, tudo isso e muito mais nessa obra que o título, vamos falar do título antes de partir para o intervalo, não é por acaso, porque Hermes é um dos 12 deuses olímpicos, filho de Zeus. Zeus, que é o rei dos deuses e da ninfa Maia. Explica pra gente qual é a relação, então, dos Jogos Olímpicos com mitologia grega. Tem tudo a ver. E o senhor traz também nos primeiros capítulos um pouquinho dessa história, né? Lá da mitologia, da ancestralidade de novo. Isso. O livro aborda, né, os primórdios dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. E Hermes também é o deus da diplomacia. Então, esse diálogo entre Hermes e o Zeus é o deus que representa o esporte. Então, esse diálogo, a ideia do título, era exatamente para demonstrar que existe um diálogo entre a diplomacia, entre relações internacionais, com o esporte. E o primeiro capítulo do livro, na verdade, ele aborda esses conceitos, porque o livro ele é muito direcionado para estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas de relações internacionais, educação física, direito, ciência política e história. Isso é bem didático, a linguagem é simples, qualquer leitor consegue compreender, né? Mesmo o que não seja estudante da área, dessas áreas citadas. Isso, a ideia inicial era, digamos assim, planificar, né? O conhecimento mínimo de certos conceitos para que o leitor pudesse compreender todo o conceito do livro. Então, por exemplo, o estudante de educação física certamente sabe o que é olimpismo, mas o estudante de direito não necessariamente sabe o que é isso, né? Então, o estudante de direito, por outro lado, ele sabe o que é um ato internacional, mas o estudante de educação física não necessariamente. Então, a ideia era essa, né? Estabelecer esse diálogo, né? Entre Hermes e Zeus, para que os leitores de todas as áreas, inclusive os leigos, possam compreender de forma muito clara e muito simples como esporte e relações internacionais estão ligados. O senhor falou agora sobre olimpismo. Você sabe o que é o olimpismo? O Dr. César vai explicar para a gente daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu vou pedir licença para o senhor agora da nossa conversa. A gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos com olimpismo e outras questões relacionadas a relações internacionais, direito desportivo, esporte, direito e muito mais. Fique com a gente, voltamos já. Iluminuras de volta, hoje sobre esporte, relações internacionais. Aqui comigo o servidor público, professor de Direito Desportivo, César Lima, que é autor de vários livros, artigos sobre o tema, entre eles a obra mais recente, Um Diálogo entre Hermes e Zeus, Relações Internacionais e Esporte. Vamos voltar à nossa entrevista aqui, doutor César. No bloco anterior, nós terminamos falando de olimpismo. O que é isso? Ele ainda está vivo? Sim, está vivo, e nessa obra eu defendo a seguinte tese: o olimpismo ele é uma força transnacional, ou seja, ele é uma ideia, um pensamento, uma ideologia, enfim, que ultrapassa os limites, ultrapassa o teste do tempo, digamos assim. Então ele sobrevive mais do que os seres humanos, ele sobrevive até mais do que as instituições. Então, por exemplo, o comunismo é uma força transnacional, o Partido Comunista do Brasil é uma instituição, uma organização, etc. O cristianismo é uma força transnacional, a Igreja Católica é uma instituição, uma organização, etc. Então, o olimpismo ele é uma força transnacional, ele é uma ideia, um conceito, um modo de ver o mundo. E o Comitê Olímpico Internacional, ele é uma organização, uma instituição destinada a difundir essa ideia, a propagar este pensamento.
é um conceito basicamente criado pelo Barão de Coubertin, que foi o idealizador da versão moderna dos Jogos Olímpicos, e é um conceito que tenta unir valores morais e físicos para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Um dos objetivos, e talvez o principal objetivo do olimpismo, na visão do Barão de Coubertin, era trazer a paz ao mundo, evitar a eclosão de novas guerras. Então, o Barão de Coubertin acreditava que a interação entre os povos por meio do esporte, uma educação baseada em valores religiosos profundos, no caso cristãos, ele era um francês, ocidental, etc., do século XIX. Ele acreditava que esse tipo de educação que valorizasse certos princípios e também estivesse ligado a certos valores físicos, a disciplina, a obediência que o esporte conduz, o respeito à hierarquia, etc., as regras do jogo, as regras da competição, etc. Ele achava que o casamento desses valores seria capaz de criar uma sociedade na qual as guerras seriam desnecessárias, digamos assim. Bom, o senhor, lá no início, ao longo da obra também, o senhor contextualiza o esporte na Grécia Antiga e nos dias atuais. Dá para a gente destacar, é claro que são muitos elementos, mas em poucas palavras, quais são as características mais marcantes do ontem e do hoje? Basicamente, na Grécia Antiga, os jogos eles tinham um caráter mais religioso do que esportivo. Então, eles eram realizados muito em celebração aos deuses, especialmente a Zeus. E hoje em dia não. Hoje em dia o caráter esportivo é muito maior do que o caráter religioso, que é praticamente inexistente. E é claro que existe também a mudança da sociedade. Então, o número de pessoas alcançado pelo esporte na sociedade atual é muito maior do que o número de pessoas que poderiam assistir a uma edição dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Enfim, as mudanças entre a Grécia Antiga e a sociedade atual são enormes, mas acho que a principal mudança é essa. Na época, espírito, né? Isso, eles tinham um caráter muito mais religioso do que esportivo, e a nossa sociedade valoriza mais esse caráter esportivo. Bom, há uma década o senhor lançou um livro sobre direito desportivo. Esteve aqui conosco no programa Iluminuras há uma década e entre os temas lá atrás, o senhor falava sobre doping, Estatuto do Torcedor e outros assuntos. 10 anos depois, nós temos uma Lei Geral do Esporte, nós temos BETs, nós temos SAFs, entre outros temas. Se o senhor escrevesse um livro hoje sobre direito desportivo, ia dar muito trabalho? Sim, vai dar muito trabalho atualizar o livro de 2014, porque houve uma mudança na legislação, existem outros atores que também estão participando desse cenário, especialmente, como você bem destacou, Rafaela, as SAFs e as casas de apostas, né, as BETs, são hoje atores importantíssimos que estão nesse mercado. A sociedade é dinâmica, eu falo sempre que o esporte ele não vive fora da sociedade, ele não vive apartado da sociedade. Aquela frase, o que acontece no esporte, morre no esporte, isso é bobagem. O esporte ele é um elemento da sociedade. Então, esse livro, caso venha a ser redigido sobre direito esportivo, ele vai precisar de novos capítulos, sem dúvida. Juridicamente, sob o ponto de vista das relações internacionais, qual é o lugar das pessoas trans hoje no esporte? Sob o ponto de vista das relações internacionais e do esporte, dessa confluência entre eles, é um assunto muito ainda polêmico, porque do ponto de vista estritamente esportivo, o que deve ser observado são as regras para a habilitação na competição, e essas regras passam muito pela questão do antidoping, né? Então, a questão do ponto de vista esportivo é a seguinte: existe ou não existe alguma vantagem competitiva, física, muscular, endócrina, etc., de um atleta trans masculino para feminino em relação aos demais atletas? Do ponto de vista interno, cada país aborda isso de uma questão diferente. Então, certos países reconhecem a operação de transgenitalização, conhecida como operação de mudança de sexo. Então, a pessoa pode ser submetida a uma operação de transgenitalização e obter, por exemplo, uma certidão, uma carteira de identidade
com um gênero adquirido. Em certos países, isso não é possível. Por isso que eu falo que, sob o aspecto esportivo, na área das relações internacionais, o critério é o da vantagem competitiva. Nós tivemos nos Jogos de Paris agora, em 2024, um tema bem sensível, né, no boxe. Isso, houve essa questão envolvendo o boxe. E essa questão também é muito complexa, porque o boxe ele é representado por algumas federações. Acho que é mais complicado ainda, juridicamente, né? E, enfim, existe uma questão política, etc. Eu não gosto muito de me ater ao caso concreto, né, em respeito aos atletas que participam. Eu acho que cada caso precisa ser tratado de forma diferenciada, mas a tese, do ponto de vista esportivo, é a questão da vantagem competitiva, se existe ou não. É uma questão importante hoje na sociedade e ela também está inserida naquele contexto sobre o qual falei há pouco. O esporte não vive apartado da sociedade. Eu acho que a grande questão é a inserção das pessoas trans na sociedade. E a partir disso, o esporte vai se adaptar de uma forma ou de outra. Por exemplo, as pessoas trans vão ser consideradas como um terceiro gênero. Então, existe homem, mulher e trans. Ou o trans, no caso masculino e feminino, isso vale também para o feminino e para o masculino. Ele é parte do gênero adquirido. Então, na verdade, se você é trans de masculino para feminino, você é do gênero feminino, ou você é do gênero masculino. Né? Então, como é que... Isso estou falando em relação às regras da sociedade. Sim. Isso vale para a aposentadoria. Então, as mulheres têm aposentadoria especial, os homens têm aposentadoria, digamos assim, normal. Os trans, né, vão entrar com qual tipo de aposentadoria? Licença maternidade, obrigação de servir ao exército, enfim, essas séries, todas essas questões que na sociedade são divididas por gênero, elas vão ser resolvidas de que forma? Envolve uma questão social mais profunda. Como o senhor falou, né, que o esporte ele não está apartado da sociedade, nós temos vários temas que se relacionam com o que a gente vive, né? O terrorismo é mais um assunto abordado na sua obra, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, rapidamente, sobre esse capítulo. O terrorismo também é uma força transnacional, né? Então, o Estado Islâmico ele é uma organização terrorista, mas o terrorismo existe muito antes do Estado Islâmico, existe muito antes da Al-Qaeda e vai existir muito tempo depois que essas organizações foram extintas. E do ponto de vista do terrorista, realizar uma ação em uma edição dos Jogos Olímpicos é muito importante, porque ele ganha muita publicidade, ele tem uma repercussão enorme, né, que não teria provavelmente de outra forma, ou teria em poucas outras formas. Né? Porque os Jogos Olímpicos eles são um evento de escala mundial, são assistidos por bilhões de pessoas no mundo inteiro. A abertura de uma edição dos Jogos Olímpicos, ela monopoliza a atenção do planeta inteiro. E hoje, para evitar que atos terroristas aconteçam, as entidades de administração do desporto, principalmente as entidades internacionais, no caso o Comitê Olímpico, por exemplo, as federações internacionais, a FIFA, etc., elas estão investindo cada vez mais dinheiro no combate ao terrorismo. Então, existe uma integração também muito grande com a Interpol, com as polícias dos respectivos países, para evitar a entrada de terroristas ou evitar a eclosão de atentados terroristas durante determinada competição esportiva. Isso é mais um exemplo de como os laços entre esporte e relações internacionais são fortes. Que bom que essa relação tem dado bons frutos, né? Porque nós não vimos, pelo menos nos anos mais recentes, qualquer contratempo ligado a terrorismo. Isso, né? Na última edição dos Jogos Olímpicos, realizada em Paris, salvo engano, não houve nenhum ato terrorista. O ato terrorista mais famoso ainda é o acontecido nas Olimpíadas de Munique, em 1972, quando o Setembro Negro matou alguns atletas da delegação israelense. Houve também atos terroristas em outras edições dos Jogos Olímpicos. Em Atlanta houve também houve uma bomba estourou num evento durante os Jogos Olímpicos em um parque lá de Atlanta, mas sem dúvida a edição de Munique é aquela mais marcada
por essa chaga do terrorismo. Bom, todas essas histórias estão no livro do Dr. César Lima. Eu quero agradecer demais, parabenizar pela sua obra, uma obra completa que, como eu falei, tem história, direito, geopolítica, relações internacionais, esporte. Parabéns e muito obrigada pela sua presença conosco mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar mais uma vez aqui do Luminous. Prazer foi nosso, Dr. César, muito grata e muito obrigada a você também, que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.